Canal Universitário de Fortaleza. Houston, you've got to see this. O diferencial do curso de jornalismo da FGF é a qualidade e a disponibilidade de acesso. Qualidade porque temos professores capacitados que interagem com os alunos. Disponibilidade de acesso porque temos ao nosso alcance um canal de TV e uma web rádio com a grade de programação produzida por alunos de vários semestres, juntos com o mesmo objetivo, aprendendo na teoria e na prática essa linda profissão, que é o jornalismo. Olá, no programa Destaque dessa semana convidamos o radialista Nacélio Lima Verde para falar sobre os seus 50 anos de atuação no rádio cearense. Seja bem-vindo ao nosso programa, é sempre um prazer estar trazendo o senhor aqui. Prazer meu, é uma honra muito grande poder estar na estação de televisão, que eu confesso a vocês, eu sempre vejo, principalmente as entrevistas comandadas pelo Jonas. Eu, para ser mais claro, eu tenho 53 anos de rádio completados agora no dia 1º de fevereiro de 2007. Eu comecei exatamente no dia 1º de fevereiro de 1954, depois que eu fiz um concurso para locutor, no tempo que o concurso para locutor envolvia várias matérias, inclusive um improviso. E eu sofri muito que meu improviso caiu à religião. Eu não era um bom improvisador, eu aprendi a improvisar alguma coisa depois que entrei no rádio. Eu, nesse concurso na Ceará Rádio Clube, na PR9, onde trabalhava meu pai, José Lima Verde, eu fiquei em 3º lugar. O primeiro lugar foi Juarez, que não é o Juarez Silveira, atual locutor da Rádio Cidade. O segundo lugar foi Eduardo Fernandes, pai do Will Nogueira, e eu fiquei em 3º. Então me prometeram o Dr. Paulo Cabral, que era o superintendente da Ceará Rádio Clube, e o Dr. Manuelito, diretor, Manuelito é Eduardo Campos. Então eles me prometeram que se alguém desistisse, eu entraria. Eu tive sorte que alguém desistiu e foi o Juarez, formou-se em medicina e foi para o Rio de Janeiro. Meu primeiro programa foi às 8 horas da manhã, ao lado de Augusto Borges, de nome Sequência Matinal. Eu sempre conto essa história para estabelecer uma diferença do rádio, do tempo que eu entrei, para o rádio atual, o que se diz, o que se fala, o que se comenta no rádio atual, e o que se podia dizer e comentar no rádio do meu tempo, nos idos de 1954. Havia um comercial que eu dizia, ela é boa, ela é gostosa. Aí então isso estabelecia um suspense que as pessoas pensavam que eu ia falar em outra coisa. Aí eu dizia, é a manteiga noiva. E falar nas propriedades da manteiga, na qualidade da manteiga. Muita gente pensava que era um apelo sexual ou sensual. Podia ser até que fosse, mas na época não se podia fazer isso, porque tudo era proibido no rádio. O rádio era um rádio lido praticamente, diferente do rádio de hoje em dia. Você, até o prefixo da emissora você recebia para ler na hora que fosse dizer, esta é a Ceará Rádio Clube de Fortaleza, da Rede Nacional de Emissoras Associadas. Era assim o prefixo da primeira emissora que eu trabalhei, neste ano de 1954. Foi uma época muito importante para mim, eu era funcionário público do Estado também, mas encontrava um tempo para cumprir o horário na Ceará Rádio Clube, já que o horário na repartição era de meio-dia a 5 horas da tarde. Foi muito importante para mim esse começo, porque eu aprendi tudo no rádio. Eu aprendi até a ser operador, que na época chamavam controlista, hoje é operador de áudio. Eu aprendi até a escrever, porque a gente lê, começa a ler, acaba aprendendo até a escrever. E eu sempre redigi os meus próprios noticiosos, não no começo, mas depois de um certo tempo.
O rádio foi a maior escola da minha vida e continua sendo. Sempre que eu sou convidado para uma conversa, hoje aqui com o Davi, eu fico pensando, será que os estudantes querem apenas passar de ano, saber o que houve como curiosidade, ou querem aprender que o rádio é importantíssimo, o rádio é imediato, o rádio é aquele tipo de comunicador social que você, quando eu saio de casa e vejo assim muita gente reunida, uma aglomeração de pessoas, eu ligo o rádio imediatamente na minha emissora, na AM do Povo, para saber o que é que está acontecendo. Porque o rádio vai lhe dizer o que é que está acontecendo na sua cidade, na sua rua, no seu quarteirão e no mundo. Agora, com a chegada da internet, com o computador, eu tenho um computador ao meu lado quando eu trabalho no rádio, eu sei de tudo que acontece e transmito para vocês, além do estudo que eu faço. Eu acordo 4h30, 5 horas da manhã e antes de andar, antes de fazer meu teste de Cooper, eu também entro na internet e começo a ler os jornais de todo o Brasil e muitas vezes até alguns do mundo, até chegar nos jornais da terra, que eu sou assinante e começo também a ler para ficar capacitado a trabalhar às 3h30 da tarde. Seu Nacélio, o senhor teve alguma influência do seu pai, o senhor José Lima Verde, já que ele foi um dos pioneiros na rádio cearense? Não, de uma certa maneira não. Ele nunca me disse que eu seria uma boa profissão. Geralmente a gente não quer a profissão para o filho. Eu tenho um filho com o meu mesmo nome, Nacélio Lima Verde Filho, ele não é radialista. Tem outro filho, Sérgio, que não é radialista. Então, meu pai não influía, como eu também não influí nas carreiras de meus filhos. E mesmo, vocês terem uma ideia, eu me submeti a um concurso, ele foi saber depois se eu estava inscrito, mas ele disse algo muito interessante, depois que me ouviu falar a primeira vez no rádio, ele disse em casa para minha mãe, o Nacélio trabalha de um jeito que ele nunca vai cansar quando estiver ao microfone. E se vocês notarem, é assim. Eu estou conversando com vocês numa linguagem coloquial porque eu estou na televisão, que é diferente a linguagem do rádio para a televisão. Mas no rádio eu também procuro ser coloquial, ser um comunicador que está ao seu lado, você no rádio, ouvindo o que eu estou dizendo. Então, a diferença do rádio para a televisão é justamente essa. A televisão é o que pode ser mais natural, não tão natural que ninguém pode fazer uma comunicação com muita naturalidade. Mas o rádio ele é mais artificial. No rádio eu digo, eu estou aqui fazendo o meu programa, aguardando a presença de vocês. Na televisão eu digo, olha, eu estou aqui neste programa com muita alegria, muita honra, aguardando que vocês estejam acompanhando o que eu estou dizendo. Bom, nós estávamos conversando quando a gente vinha que o seu trabalho, durante todo esse tempo, dessa caminhada, o senhor não se estressa, né? Realmente é fazer o trabalho com amor e fazer mesmo com dedicação e fazer realmente o que gosta, não é verdade? E toda vez que eu começo a trabalhar, inclusive essa entrevista aqui, eu já vim assim meio nervoso. Tudo que eu vou fazer pela primeira vez, eu sinto a responsabilidade do que eu vou dizer, do que eu vou fazer, do que eu vou falar. Assim é no rádio. O meu programa começa às 3h30 da tarde e eu chego às 3 horas para saber o que é que tem. Mas antes, pela manhã, hoje eu estou sacrificando um pouco, eu estou num outro local. Mas lá na rádio eu me comunico com a produtora do programa, com a Tina Holanda, com a coordenadora Marilene Freitas. As mulheres estão mandando na gente no rádio e na televisão também. Vocês já notaram e isso é muito bom. Então eu me comunico para saber o que é que vai ter à tarde. Quando eu chego à tarde, já sei de tudo o que é que vai acontecer, a não ser aquelas notícias que vão chegando pelo computador, pela internet. Senhor Nacélio, como foi ser um radialista na época da ditadura, já que a censura era bastante rigorosa? Foi muito difícil, porque nós éramos muito fiscalizados. Havia o censor dentro da emissora, isso aconteceu mais na época da TV Ceará e da Ceará Rádio Clube, quando os censores entravam na emissora e ficavam olhando o que é que se ia ler nos noticiosos. E foi difícil também na televisão, na TV Verdes Mares Canal 10. E um fato interessante é que certa noite eu era um dos responsáveis pela programação, recebi um telefonema, o cara sem se identificar foi logo dizendo, olha, é proibido dizer que houve um sequestro de um avião em Brasília. Digo, meu amigo, o senhor acaba de me dar uma notícia.
eu não sei quem é o senhor quer que está falando, como é que eu posso obedecer essa sua ordem? Olha, o senhor me respeite, eu sou da Polícia Federal. Eu disse, tudo bem, mas eu não posso acreditar porque nós moramos numa comunidade que passa muito trote, o senhor sabia? Então eu não posso. Ele disse, pois ligue para mim, deu o número. Quando eu liguei era o homem, rapaz. Ele atendeu o telefone e disse, o senhor agora está acreditando? Eu disse, tudo bem, é para não dar notícia que foi sequestrado um avião em Brasília. Tudo bem. Se o senhor agora aprenda a trabalhar, disse, eu sei trabalhar. Agora eu sei estabelecer a diferença entre as pessoas que me telefonam, que podem estar me enganando ou não. Agora eu sei que o senhor é o diretor da Polícia Federal. Eu não dei a notícia, mas telefonei para outros amigos e disse para eles darem a notícia enquanto o homem não dava ordem de censura. Porque a televisão é de uma forma, mas o rádio é de outra. Por exemplo, eu usei aquela informação para o rádio. Quando alguém me pergunta, assim, um jovem como você, se no rádio tem censura, eu digo tem. Aí o cara toma um susto, tem? Digo tem. Depois que a gente diz 3 vezes. E na época o senhor sofreu alguma influência política? Não, porque a gente trabalhava com ligação com todas as pessoas, com todas as autoridades. Nós éramos muito prestigiados por autoridades, governador do estado, prefeito, deputados, vereadores, senadores, mas em determinado momento da minha carreira eu tive que ser político. Eu não me arrependo de nada que faço, mas creio que não fui um bom político porque eu não fui obediente às ordens dos donos dos partidos. Eu fazia um programa de bairros aqui em Fortaleza, eu visitei todos os bairros da cidade e fazia esse programa que hoje em dia apelidaram de outro nome, que é Ação Global. No meu tempo era na Célio Lima Verde, nos bairros, que eu levava médico, dentista, advogado, levava emissão de toda espécie de documento. Foi a partir daí que se tornou gratuita a carteira de identidade e terminava com um grande show com artistas da terra. Nós prestigiávamos muito os artistas da terra e artistas que chegavam de fora e sempre manifestavam interesse em falar, em se apresentar neste meu programa. Por causa disso eu fui tentado a me candidatar. Muitas pessoas dizem assim, o radialista aproveita da profissão. Eu tenho certeza e posso dizer a vocês que não foi nada disso. Na época eu fui levado a ser candidato a vice-prefeito na chapa do deputado Paz de Andrade. E diziam até que eu era a pessoa que estava carreando votos para o Paz de Andrade, que eu na época não concordava, que o Paz era um deputado de muita expressão. Mas eu perdi a eleição. Juntamente com o Paz, nós perdemos a eleição. Que ganhou foi Maria Luísa Fontinelli, aquela célebre eleição de 1985. Aí, picado pela mosca azul, eu resolvi ser candidato a deputado estadual. Fui candidato a deputado estadual e tive o maior número de votos em Fortaleza e no Ceará. Eu tive quase 38 mil votos na época. Em termos relativos, foi um número muito grande de votos. Fui o deputado mais votado em Fortaleza e no Ceará. E iniciei meu trabalho, eu nunca faltei uma sessão na Assembleia, eu iniciei a promoção de audiências públicas, eu fui primeiro secretário da Constituinte, eu fui deputado que tinha uma presença constante na Assembleia e levava os temas populares para a Assembleia Legislativa. Mas mesmo assim, na reeleição eu não tive nem 5 mil votos, para quem tinha tido 38, né? Mas eu não tenho mágoa de ninguém. Quando me perguntavam, por que é que não foi eleito? Porque eu não tive votos. Uma vez um cara me disse assim, rapaz, eu estou lamentando você não ter sido reeleito, você que trabalhou tanto. Aí eu disse para ele, se todos os que lamentavam tivessem votado, não havia lamentações. É verdade. Voltando aqui para o rádio jornalismo, as fontes de informações hoje são várias, internet, e ela chega muito rápido. Agora, como era captar as informações no início da sua carreira dentro do rádio jornalismo? Havia a figura do rádio escuta, inclusive me lembro de um que já faleceu, foi um grande nome do jornalismo, Edmundo Maia. Ele colocava o ouvido no rádiozinho lá no departamento de notícias e copiava e passava para a gente. Além dos radioescutas, entre eles o Edmundo Maia, havia também o telegrafista. Me lembro bem do Napoleão, ele ficava
no rádio, um rádio mais potente, de fone ouvindo, vinha em alfabeto telegráfico, um alfabeto Morse, e ele transformava na nossa língua. E não tinha vírgulas. A gente é que tinha que colocar na hora, a não ser que um redator fizesse isso, que chamavam tradução. Foi com esse tipo de notícia que eu divulguei no dia 24 de agosto de 1954 que Getúlio Vargas tinha se suicidado. Foi a partir desses telegramas que chegavam entregues a gente pelo Hermano Justa, que era o chefe do departamento de notícias da Ceará Rádio Clube. Agora, é verdade que os repórteres captadores de informações eram funcionários do IBGE no interior do estado? Os do interior do estado eram, sim. Muitos funcionários do IBGE que usavam também aquele tipo de trabalho deles, parece até com jornalismo, e mandavam para a Ceará Rádio Clube as notícias de cada cidade do interior. Entre eles, um que não era do IBGE, J. Ciro Saraiva, que depois foi um grande nome do jornalismo, foi inclusive assessor do governador do estado, Manuel de Castro, que substituiu ao governador Vítor Távora, que se desincompatibilizou para se candidatar ao Senado Federal. Agora, da rádio, de quando o senhor começou para a rádio de hoje, qual é a maior diferença que o senhor encontra? A maior diferença é a técnica, é a conquista da eletrônica. O telefone celular, hoje em dia, rapaz, é um negócio seríssimo. As pessoas telefonam, fazem reportagem. Uma vez um cara ligou para transmitir um assalto, hoje em dia está em moda, né? Um assalto daqui da maternidade e escola. Ele conversou, ele disse, estão assaltando agora. Ele transmitiu do local esse assalto. O celular facilita isso. Algum tempo atrás, inclusive as transmissões de futebol, algum tempo atrás, chegava ao ponto de um jogo aqui em Natal, vizinho, no Rio Grande do Norte, o cara terminava a transmissão, o locutor esportivo, aí mandava um cabograma. A gente vai estranhar isso, não. O cabograma era o Extra, era o telegrama mais rápido que existia, que era uma firma inglesa. E então mandava um cabograma. Informe se a reportagem saiu bem, para poder responder se a reportagem que tinha acontecido à tarde tinha chegado bem. Imagine vocês como era difícil hoje em dia com a televisão, com a transmissão ao vivo, com tudo de importante que acontece, a gente chega ao nosso conhecimento imediatamente na mesma hora. E para o rádio é muito importante, porque um grande homem da comunicação, Marshall McLuhan, disse certa vez, se o mundo se acabar, quem vai dar a notícia é o rádio. O rádio é imediato. A televisão, para ser imediata, ela imita o rádio. Já notaram quando colocam um slide e a voz do repórter por trás? Aquilo é rádio puro. O rádio sempre fez aquilo, sempre usou o telefone. Quando havia essa dificuldade, encontrava uma maneira, telefonava, dava um jeito de se fazer pelo telefone aquela transmissão com um som muito ruim. Porque na época que se usava o telefone, não havia ainda um equipamento que chamam híbrido, que melhora as condições de som do telefone. Hoje em dia, com o celular, com a internet e com outras coisas mais que melhoram a qualidade de som de cada emissora de rádio, as coisas estão melhores. Mas o esforço na época era muito maior e valia a pena. Hoje em dia as coisas estão mais fáceis, embora precisem de uma certa inteligência e uma certa criatividade para fazer qualquer tipo de trabalho em qualquer profissão. É um assunto que eu tenho muito interesse e que as pessoas ficavam esperando aquele momento, eram as radionovelas. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência dentro desse assunto. Eu fiz apenas uma novela escrita pelo Dr. Eduardo Campos na Ceará Rádio Clube, não propriamente na Ceará Rádio Clube, mas na Rádio Verdes Mares, que pertencia aos associados e funcionava no 4º andar do edifício Pajeú, enquanto a Ceará Rádio Clube era no 2º andar. Então, em determinado momento, me levaram, pela popularidade que eu estava criando na cidade, para fazer parte de uma novela. Mas não deu certo, não. Eu não fui um bom ator, não. Grande ator foi João Ramos, grande ator foi Aderson Braz, Mozart Marinho também, as grandes atrizes Maria José Braz, Laura Santos e tantas outras, Ângela Maria, Augusto Borges, que fazia o papel chamado Centro, que é justamente não é nem um galã,
não é nem também o amigo do galã, mas seria uma pessoa que tinha uma importância muito grande na radionovela, era o centro, e o Augusto Botti sempre fazia o papel de centro nas novelas da Ceará de Clube, que fechavam a cidade. As novelas da Ceará de Clube eram como hoje em dia essas telenovelas da Globo, porque todo mundo acompanhava e toda artista de novela era popular ao extremo junto à população. O senhor acha que está fazendo falta essas radionovelas ou realmente a televisão supriu Talvez seja muito difícil. Há um tempo uma emissora quis reviver, não sei se foi a AM do Povo, se foi o Irapuru, quis reviver as novelas fazendo no rádio, mas quem tem as novelas da televisão certamente não gostaria da novela de rádio, com todos os artifícios que elas possam ter. Embora o rádio, eu ouvi pessoas que têm muito mais capacidade do que eu dizer que o rádio, ele força a imaginação da pessoa. Por exemplo, eu estou falando no rádio, alguém pensa que eu sou cabeludo, eu nem sou, mas já fui. Então a pessoa forma na cabeça a fisionomia que deseja. Assim também deveria ser na época a novela de rádio. A pessoa ouvia o galã, ouvia a estrela e ficava pensando, deve ser muito bonito, uma pessoa muito bonita, porque sempre galã e estrela são pessoas bonitas. Hoje em dia a novela no rádio, eu tenho a impressão, não tem mais razão de ser. A novela tem que ser na televisão mesmo. Como o senhor vê a programação de rádio hoje? O senhor acha que perdeu um pouco a sua identidade? Não, o rádio hoje em dia ele modernizou-se, mas tem determinadas coisas que dependem até das direções das empresas. Ultimamente, eu não tenho criticado muito essa maneira do rádio ser tão realista a ponto de dizer palavrões e descer a detalhes sexuais, porque eu fico pensando que aquilo deve ser interesse da própria empresa. Muitas empresas acham que o rádio mais realista, o rádio, eu vou dizer, vou até usar uma expressão, o rádio pornográfico, eles dizem que é o que tem maior audiência. Eu não acredito nisso porque eu tenho um respeito muito grande pelo ouvinte de rádio. Por isso é que eu faço um rádio sério, correto, prestador de serviços, um rádio que a família pode escutar. Se o senhor pudesse voltar no tempo, escolheria a mesma profissão de radialista? Escolheria sim. Eu sempre fui um homem, desde que eu entrei no rádio, as coisas modificaram-se substancialmente para mim. Inclusive, eu hoje em dia escrevo alguma coisa, eu disse no início, vou repetir, devo ao rádio. Eu, em determinado momento, na TV Ceará Canal 2, onde eu fui o primeiro apresentador de notícias no Repórter Cruzeiro, depois que eu saí, foi o Cândido Colares, um grande radialista que já faleceu. Então, uma vez o Guilherme Neto, ele tem essa responsabilidade, o Barão Guilherme Neto tem essa responsabilidade, me chamou e disse, por que você não escreve os seus noticiários? Então, a partir de então, eu passei a escrever os noticiários, comecei a escrever, comecei a desarnar e acabei cometendo 2 livros. Um, Senhoras e Senhores, a história dos rádios dos anos 60, só coisas interessantes, pitorescas do rádio, e o outro, o segundo livro, é Fortaleza, Histórias e Histórias, Memórias de uma Cidade. Com aquilo que Fortaleza tem de mais interessante são os causos e coisas de Fortaleza que eu revivo todas as tardes no rádio. Agora, se tivesse uma programação ou um determinado assunto que o senhor pudesse resgatar da rádio, do rádio cearense, qual programa, o que é que o senhor resgataria da rádio que hoje não tem? Eu gostaria de fazer um grande musical com as músicas que eu conheço e que ultimamente o rádio tem mais se dedicado ao noticiário, que eu acho muito correto, mas gostaria de resgatar as músicas brasileiras, as verdadeiras músicas brasileiras, aquilo que fazia o Wilson Machado na Ceará de Clube. Infelizmente ele faleceu e não tem um seguidor. Na minha impressão, um dos seguidores seria o Carlos Alberto, que fazia programa semelhante algum tempo atrás. Infelizmente o Wilson faleceu e não há alguém para fazer aquele tipo de música dele, resgatar os grandes sucessos do passado. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Qual o conselho que o senhor daria para quem está começando hoje no rádio? Para quem está começando, amar o rádio. A pessoa, para fazer qualquer coisa, não é só o rádio, é a televisão, é o jornal, é o engenheiro, o advogado, o dentista. Todas as pessoas que se
dedicam a uma profissão devem amar essa profissão, porque quem faz com amor, faz bem. Obrigado pela sua participação, eu agradeço aqui, é sempre um prazer ter o senhor no nosso Agradecimento programa. é meu, eu já sei que eu vou acompanhar mais ainda aqui a TV, porque eu achei importante desde que ela começou, dando espaço para grandes debates e também tendo uma programação normal de televisão com noticiários e outras coisas interessantes que eu gosto muito de acompanhar. Obrigado. O programa de destaque dessa semana foi com o radialista Nacélio Lima Verde. O programa de destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque na FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET.